E aí, deputado, eu fiz no editorial hoje justamente uma crítica a essa. Primeiro, né, na quinta-feira eu já estava criticando a coisa do lobo solitário, mas isso eu acho que já está pacífico, né? A gente tem que parar com a coisa de lobo solitário, porque, querendo ou não, se agiu sozinho, como o senhor disse, querendo ou não, pertence a uma matilha, né? Os lobos se separam da matilha quando se sentem seguros, mas se reúnem a ela quando se sentem vulneráveis. Agora, esse é um conceito complexo, porque quando as pessoas falam em lobo solitário e tendem a achar que é um ato deliberado de uma pessoa, um indivíduo, elas talvez não tenham compreensão, e aí começam a falar coisas como se fosse uma ação deliberada individual. E não é o conceito originário de lobo solitário, não, ele age de forma individual, mas o conceito na origem ele é coletivo, porque esse os lobos solitários que a gente chama, esses terroristas que fazem atos individualizados, não. O que a gente fala de atos individualizados? É que eles não têm uma rede de suporte para efetivar aquilo. Digamos, alguém que vai lá e compra e monta para ele efetivar, e o outro que vai lá e mata um segurança para ele chegar no lugar, que é daí uma organização criminosa de fato atuando para a ação terrorista. Então, quando a gente fala em lobo solitário, é aquele cara que pega, se explode, ou ele entra numa escola e troca tiros e mata crianças, etc. Né? Esse é o aspecto central do lobo solitário. Mas absolutamente todos os lobos solitários, vamos chamar assim, todos esses indivíduos que cometem esses atos terroristas de forma individualizada, eles foram radicalizados, eles foram, digamos, municiados, eles foram, inclusive, até mesmo treinados, né, por todo um grupo que deliberadamente coloca conteúdos, que busca essas pessoas, que faz uma articulação e radicaliza essas pessoas para que elas cometam esses atos em nome, entre aspas, dessa ideologia, desse conceito maior. Então, na verdade, nunca é um ato deliberado, porque com certeza o que ele fez não foi algo que estava vinculado eminentemente a um mal-estar dele individual, uma depressão que ele estava sofrendo. Não, ele fez todos os atos pensados no campo político, ideológico, radicalizado da extrema-direita. Ou seja, ele pertence a um grupo maior, mas o ato dele é deliberado. E esse grupo maior sabe que isso vai acontecer. Ele planeja isso de certa forma, mesmo que aquele ato, digamos, for pesquisar, talvez tu não ache ninguém que tenha dito, vai lá e mata, né? Algum comando, mas o comando foi enviado através de falas, através de conceitos e tal, que são os apitos de cachorro, que só essas pessoas iniciadas entendem, e eles vão e cometem esses atentados terroristas. E aí que eu chegava, que esse apito de cachorro é a ideologia dessa visão de mundo. Porque eu dizia aqui, né, que quando a gente fala em ideologia, parece que sempre o cara vai seguir uma teoria com uma praxis bem definida, um campo muito bem fundamentado, sabe, intelectualizado, mas não, ideologia simplesmente é o cara suplantar no inconsciente coletivo a ideia de que se explodir em nome de uma ideia é um caminho aceitável, é um caminho viável, e o cara foi lá e fez. Então, quer dizer, ele tem um comando. Ele pode não ter o mando, mas ele tem o comando. Agora, me chama a atenção muito o seguinte, ó, a força que se fez para plantar a coisa do lobo solitário, que não é uma expressão que deveria ter sido usada desde o começo, e eu chamei a atenção para a linha narrativa. Desde o momento que surgiu as informações, eu conectei todos os canais de televisão possíveis e comecei a cobertura aqui, deputado. A primeira pessoa a falar em lobo solitário foi a vice-governadora de Goiás. Então, essa expressão não surgiu da mídia ou da polícia, ela surgiu do campo político, porque há uma intenção política em desvincular esse cara, né? A partir disso, a mídia corporativa hegemônica, ela assimilou essa expressão, que não é uma expressão técnica para ser usada, especialmente na apuração jornalística de um caso que não se tinha informações prévias, né? Ninguém sabia quem era o cara, porque o atirador no topo de um prédio, que ele represente um grupo terrorista, ele vai ser chamado de lobo solitário também, porque ele está atirando sozinho. Né? Então, você não tem ainda a extensão. Mas não precisa ir longe, né, Thiago? O cara que atirou na orelha do Trump foi chamado de lobo solitário lá fora. Pois então. E a extrema-direita não quer se meter, não quer ser associada ao terrorismo. Só que eles são terroristas, objetivamente. O ponto-chave central sobre os lobos solitários é que aí que tá. A governadora distorce o conceito do que é um lobo solitário, entende? É muito fácil dizer, não, é um cara deliberado aí que do nada ele levantou de casa e saiu pra rua. Não é assim que funciona. Essas pessoas não são... Essas pessoas que fazem esses atentados, não é assim que funciona, do tipo... elas estão fora da internet, elas estão fora de grupos de WhatsApp, elas estão fora de Telegram,
elas estão fora do mundo político e deliberadamente um dia, do nada, elas acordam e dizem, vou tocar uma bomba no STF. Não é assim, entende? Essa pessoa ela foi deliberadamente radicalizada por pessoas que têm conhecimento de causa, que sabem como trabalhar a psique humana. Né? Quem leu o livro Os Engenheiros do Caos entende o que eu estou falando. Isso. Sabe? Isso é proposital, essa radicalização é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, em relação ao companheiro lá do Paraná, aquele guarda municipal que foi morto na sua festa de aniversário por um policial penal. É o mesmo conceito. Tu chega num parâmetro em que tu tem várias pessoas dispostas a matarem ou morrerem por um bem maior que nem elas compreendem exatamente o que é e nem sabem como argumentar sobre isso, mas o ódio delas, isso foi alimentado, isso foi instigado. Essa questão, por exemplo, dos armamentos, né, de liberar armas para a população, isso tinha um conceito bem delimitado, que era fazer com que essas pessoas, né, em nome, entre aspas, da liberdade, atacassem outras pessoas que pensassem diferentes. Esse é o conceito básico do fascismo. Então, por mais que tu possa até utilizar o termo lobo solitário, porque tu não, esse cara, ele, digamos, fez tudo isso, ninguém auxiliou, ninguém deu o comando, mas esse cara pertence, esse terrorista pertence ao grupo fascista que trabalha na lógica da radicalização. Então, pode até utilizar o termo lobo solitário, mas tu jamais pode desvincular ele ao grupo maior, que é esse grupo da extrema-direita, que essa vice-governadora, por sinal, pertence e é um quadro muito importante, né, desse grupo da extrema-direita fascista no nosso país.